Você já ouviu falar que o filme O Exorcista foi inspirado em um caso real? Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora é uma das histórias mais sombrias e perturbadoras já registradas pela Igreja Católica. Um evento que desafiou a ciência, a fé e a própria noção de realidade. Tudo começou em 1949, em uma pacata vizinhança nos Estados Unidos. Um garoto de apenas 14 anos, que para proteger sua identidade ficou conhecido apenas pelo pseudônimo de Roland Doe, começou a apresentar comportamentos extremamente estranhos. O gatilho para tudo isso parece ter sido a morte de sua tia, uma mulher que praticava espiritismo e era muito próxima dele. Pouco tempo depois do falecimento, a casa da família Doe se tornou palco de fenômenos inexplicáveis. Inicialmente, eram apenas ruídos estranhos, como arranhões e batidas vindos de dentro das paredes e do assoalho. Sons que ninguém conseguia identificar a origem. Depois, a situação escalou. Objetos começaram a se mover sozinhos. Copos deslizavam pelas mesas, cadeiras eram arrastadas pelo chão e móveis pesados tremiam sem que ninguém os tocasse. A família, aterrorizada, não sabia a quem recorrer. O epicentro desses eventos era sempre o quarto do jovem Roland. Mas o pior ainda estava por vir. Certa noite, os pais do garoto o ouviram gritar de dor. Ao entrarem no quarto, encontraram o menino em estado de choque, com arranhões profundos e vermelhos espalhados pelo corpo. Eram marcas que pareciam ter sido feitas por garras afiadas, formando palavras e símbolos que surgiam na pele dele como se uma mão invisível estivesse escrevendo. Desesperada, a família buscou ajuda em todos os lugares. Levaram Roland a médicos, psiquiatras e especialistas, mas nenhum deles conseguia dar um diagnóstico lógico. Todos os exames mostravam que ele era um garoto perfeitamente saudável. As explicações científicas se esgotaram e o terror continuava a aumentar a cada noite. Foi então que, sem mais opções, a família, profundamente religiosa, decidiu procurar a igreja. Inicialmente, os padres locais foram céticos, mas ao testemunharem pessoalmente os fenômenos que aconteciam ao redor de Roland, eles se convenceram de que estavam diante de algo que ia além da compreensão humana, algo maligno. Após uma investigação rigorosa e a confirmação de que não havia explicação médica ou psicológica, a Igreja Católica autorizou um dos seus rituais mais antigos e temidos, o exorcismo. A partir daquele momento, o quarto do garoto se transformou em um verdadeiro campo de batalha espiritual. Durante semanas, padres jesuítas se revezaram em um esforço exaustivo para expulsar a entidade que parecia ter se apossado do corpo e da alma de Roland. Os relatos dos padres que participaram do ritual são de arrepiar. Eles descreveram um cenário de caos. Objetos não apenas se moviam, mas levitavam e eram arremessados com violência contra as paredes. O menino, antes dócil, demonstrava uma força sobre-humana, sendo necessário que vários homens adultos o segurassem na cama. E o mais assustador de tudo, ele começou a falar com vozes que não eram a sua. Vozes guturais e grotescas que saíam de sua boca em latim e outras línguas antigas que um garoto de 14 anos, sem qualquer estudo prévio, jamais poderia conhecer. As vozes blasfemavam, zombavam dos rituais e revelavam segredos íntimos dos padres presentes, coisas que ninguém mais poderia saber. Em um dos momentos mais aterrorizantes, registrado nos diários dos padres, o garoto olhou diretamente para um deles, com os olhos cheios de ódio, e gritou com uma voz profunda e demoníaca: "Eu sou o demônio!" As sessões eram longas e exaustivas, tanto para Roland quanto para os religiosos. O menino sofria convulsões violentas, seu corpo se contorcia de maneiras impossíveis e ele vomitava substâncias estranhas. Os padres relataram que o quarto ficava com um cheiro insuportável e uma sensação de frio glacial, mesmo com o aquecedor ligado no máximo.
O mal era palpável. Depois de mais de 30 sessões de exorcismo, realizadas em diferentes locais para tentar confundir a entidade, algo finalmente aconteceu. Durante um dos rituais, o menino teve uma convulsão final e, em seguida, falou com sua própria voz, dizendo: "Ele se foi." A paz finalmente retornou à casa. Os ruídos pararam, os objetos permaneceram em seus lugares e Roland Doe voltou a ser o garoto que era antes. Ele estava livre, mas a história não acabou ali. Ninguém que esteve envolvido no caso saiu ileso. Um dos padres sofreu ferimentos misteriosos durante os rituais e o trauma psicológico marcou a todos para sempre. Devido à natureza perturbadora do evento, a igreja manteve o caso em sigilo absoluto por anos. Os documentos, diários e possíveis gravações de áudio foram trancados nos arquivos do Vaticano. O segredo só veio à tona anos depois, quando um jovem estudante da Universidade de Georgetown, chamado William Peter Blatty, ouviu falar sobre a história. Intrigado, Blatty pesquisou a fundo o caso, entrevistou pessoas envolvidas e conseguiu acesso a um dos diários de um dos padres. O que ele leu o chocou tanto que ele decidiu transformar aquela história real em um livro. Em 1971, ele publicou O Exorcista. O livro foi um sucesso estrondoso, mas foi em 1973 que o mundo inteiro conheceu o horror do caso de Roland Doe, quando a adaptação cinematográfica chegou aos cinemas. O filme O Exorcista, dirigido por William Friedkin, não foi apenas um filme de terror. Foi um fenômeno cultural que chocou e aterrorizou plateias como nunca antes. Os relatos da época são impressionantes. Pessoas desmaiavam nas sessões de cinema, tinham ataques de pânico, vomitavam e saíam correndo das salas. Ambulâncias ficavam de prontidão do lado de fora de alguns cinemas para atender os espectadores mais impressionados. Alguns juravam ver coisas estranhas e sentir presenças inexplicáveis depois de assistir ao filme. A linha entre ficção e realidade ficou perigosamente tênue. Mas o que pouca gente sabe é que o terror não ficou apenas na tela. Os bastidores de O Exorcista foram marcados por uma série de eventos bizarros e tragédias reais, o que levou muitos a acreditarem que o filme carregava uma maldição, a começar pelo set de filmagem. Durante a produção, um incêndio misterioso começou de madrugada e destruiu quase todo o cenário da casa da família McNeil. O fogo consumiu a sala, a cozinha, os corredores, tudo. A única parte do set que ficou completamente intacta, sem um único sinal de fumaça ou chama, foi o quarto da personagem Regan, o local onde as cenas mais intensas de possessão eram filmadas. Não havia explicação lógica para isso. As tragédias pessoais também assombraram o elenco e a equipe. O ator Jack McGowan, que interpretou o diretor de cinema Burke Dennings, morreu de gripe logo após concluir suas cenas. A atriz Vasiliki Maliarus, que interpretou a mãe do padre Carras, também faleceu antes mesmo do filme ser lançado. No total, 9 pessoas ligadas à produção morreram durante ou logo após as filmagens. Uma coincidência estatisticamente improvável. A própria Linda Blair, a jovem atriz que interpretou a menina possuída Regan, relatou ter sentido presenças e uma energia pesada no set. Ela e a atriz Ellen Burstyn, que interpretou sua mãe, sofreram lesões reais durante as filmagens. Em uma cena, um mecanismo projetado para puxá-la com força falhou, jogando-a violentamente e causando uma lesão permanente em sua coluna. Seu grito de dor no filme é real. O clima ficou tão pesado que o diretor, William Friedkin, que era cético, acabou chamando um padre jesuíta para benzer o set de filmagem várias vezes. Ele mesmo revelou em entrevistas que ruídos inexplicáveis e vozes estranhas eram captados pelos microfones durante as gravações, sons que não estavam no roteiro e ninguém no set produzia. Coincidência?
Ou será que, ao mexer com uma história tão real e sombria, eles acabaram atraindo algo que veio junto com ela? Muitos acreditam que, ao recriar o exorcismo de Roland Doe com tantos detalhes, o filme de alguma forma abriu uma porta para a mesma energia maligna que aterrorizou aquele garoto anos antes. Até hoje, O Exorcista é cercado por lendas. Dizem que assistir ao filme sozinho, à meia-noite, pode abrir portas que deveriam permanecer fechadas. Há relatos de pessoas que sentiram um frio inexplicável na espinha, ouviram sussurros, ouviram sombras de relance enquanto assistiam, exatamente como os padres descreveram no Exorcismo Real. O caso original de Roland Doe permanece guardado a 7 chaves nos arquivos da igreja. Pouquíssimas pessoas tiveram acesso aos documentos originais, mas aqueles que viram afirmam que os detalhes são muito mais aterrorizantes do que o filme jamais poderia mostrar. E dizem que as supostas gravações de áudio feitas durante o exorcismo são tão perturbadoras que jamais poderão ser reveladas ao público, pois poderiam causar danos psicológicos irreparáveis em quem as ouvisse. E o que aconteceu com o verdadeiro menino? Roland Doe cresceu, mudou de nome e constituiu família. Ele viveu o resto de sua vida no anonimato, tentando desesperadamente esquecer o horror que o tornou famoso sem que ele quisesse. Ele nunca falou publicamente sobre o que aconteceu, mas os ecos daquele ritual de 1949 ainda ressoam no tempo. A história nos deixa com uma pergunta inquietante. Se o mal que vimos no cinema foi inspirado em um evento real, documentado e testemunhado, será que ele existe de verdade? E se existe, será que ele está confinado a histórias antigas e arquivos secretos? Ou pode estar muito mais perto do que imaginamos, esperando apenas uma oportunidade para se manifestar? Obrigado por assistir. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais mistérios como este. Até a próxima.